Bom, gente, boa tarde. Então, a gente vai começar o nosso terceiro e último encontro. Eu hoje vou tratar de revolução passiva e fascismo. Antes da gente começar a aula sobre o tema de hoje, eu só queria fazer um pequeno link para terminar o tema do último encontro, que eram classes e grupos subalternos, né? Então, por que eu acho que é importante tratar disso, né? Que existe uma perspectiva aí um pouco difusa de que grupos subalternos, classes subalternas, né, essa categoria proposta por Gramsci, de alguma forma contrariaria a categoria o conceito de classe, né, marxiano, marxista. E eu, inclusive, indiquei o artigo do Galastre, né, do Leandro Galastre, para vocês, que saiu na revista Crítica Marxista, está lá na pasta, justamente porque ele faz uma discussão muito boa, né, da relação entre a teoria das classes sociais no âmbito mais geral do marxismo, de Marx e do marxismo, e a categoria do subalterno de Gramsci. Então, aqui vou fazer só alguns apontamentos, né, e o primeiro deles é que o subalterno, a categoria de subalterno, ela é proposta no interior da discussão sobre as classes sociais no campo marxista, né? Então, ela é, portanto, um complemento, um enriquecimento, não uma contraposição, né? Ela não contradiz em nenhum aspecto a categoria de classe, né? Então, ela, muito ao contrário de contradizer, na verdade, ela oferece um adensamento a essa análise, na medida que ela permite qualificar não apenas a relação entre os grupos, né, entre as classes sociais, mas a qualidade dessa relação, né? Então, o par conceitual hegemonia e subalternidade torna possível qualificar melhor as relações internas às classes. Então, por exemplo, além de pensar dominantes e dominados, hegemônicos e subalternos, nós podemos pensar também, a categoria subalterno nos habilita a pensar também, a identificar no interior das classes dominantes aquelas frações de classes que são subalternas e aquelas que são hegemônicas, né? Então, dessa forma, é possível a gente afirmar, como ressalta Guido Ligori, que tem um artigo interessante para esse tema, que saiu na Crítica Marxista de Roma, em 2011, que chama Três Acepções de Subalterno em Gramsci. Está lá na pasta para vocês também. Então, o Ligori, ele afirma que o par conceitual hegemônico subalterno, ele nos oferece categorias mais amplas, né? Se ele não contradiz a categoria de classe marxista e marxiana, mas ele amplia. Então, ele oferece categorias mais amplas que as marxistas clássicas, né? Ou seja, burgueses e operários, na medida em que ele entrelaça, digamos, a posição social e a subjetividade, o dado estrutural e o dado cultural e ideológico. Então, o subalterno, né? Como que a gente entende melhor subalterno? O Marcos Del Roio, no artigo que eu também coloquei lá para vocês na pasta, ele diz o seguinte: subalterno, do ponto de vista etimológico, significa apenas o outro inferior ou inferiorizado. Então, a definição desse outro, ela é feita a partir da relação, de uma relação, né? Então, aqui é importante notar que Gramsci, ao utilizar o termo subalterno, grupos subalternos, classes subalternas, ele está sempre se referindo a uma relação. Ele nunca está se referindo exclusivamente ao indivíduo. Ele não, de forma nenhuma, ele identifica no subalterno uma característica intrínseca da subalternidade, uma não capacidade. Então, o subalterno, ele é definido como subalterno pela relação que é estabelecida na sociedade, nas relações de forças sociais. É isso que o torna subalterno, a sua posição nas relações de forças sociais, né? Então, não é uma característica pessoal, mas social, política e cultural.
E aí é importante chamar a atenção, né, como eu fiz na aula passada, quando a gente discutiu o intelectual, é que os conceitos de Gramsci, eles são relacionais. Nenhum conceito é definido fora do movimento das relações sociais. Todos os conceitos, eles são móveis, abertos, maleáveis. Por quê? Porque eles são definidos não do geral, não da abstração para o particular, mas eles são deduzidos das relações concretas, e aí para pensar as abstrações, né, conceituais. Então, os conceitos de Gramsci são relacionais, a categoria de intelectuais, a categoria de subalternos, são categorias relacionais. Parece que eu caí rapidamente, mas voltei. Então, continuando do ponto onde eu parei. Então, a subalternidade, ela forma um par conceitual com hegemonia, justamente porque ela é uma relação. Então, quando a gente fala de subalternidade, a gente fala da relação hegemonia e subalternidade. Né? Então, de acordo com Ligori, Gramsci utiliza os termos subalterno, em toda sua obra, né? Então, subalterna, subalterno, subalterna, subalternos, né? Feminino, masculino, feminino no plural, masculino no plural. Em três acepções principais que não são únicas. Então, para definir as frações da população desagregada, ou seja, os camponeses, a massa marginal urbana, os trabalhadores desempregados e etc. Segundo, com referência específica ao proletariado industrial avançado. E terceiro, ele utiliza também para sujeitos singulares, não apenas para classe, seja em relação à sua posição social ou aos seus limites culturais, ou seja, então Gramsci utiliza a categoria subalterno para definir sujeitos sociais submetidos, seja cultural, política ideológica ou economicamente, numa relação que pode ser de subordinação, dominação ou opressão. Né? O Ligori ele vai colher ele vai fazer essa análise a partir da análise dos cadernos, das cartas do cárcere, né, das cartas que Gramsci escrevia, então do conjunto da obra de Gramsci. Então a categoria subalterna se lida a partir da chave de classe, ela nos permite, ou seja, permite nos estudos contemporâneos, né, para além do que Gramsci fez, desenvolver esse conceito, buscando articular classe, raça e gênero, né, que é o interessante de se fazer contemporaneamente. Então, tem um outro texto do Peter Thomas, que é O que resta do subalterno à luz do Estado integral, que saiu no International Gramsci Journal, que eu vou colocar lá para vocês na pasta também, que Peter Thomas é um dos mais importantes pesquisadores de Gramsci hoje. Então, ele diz o seguinte: os grupos sociais subalternos não existem simplesmente como tais. Eles são produzidos ativamente no interior das relações dialéticas do Estado integral. Vejam, isso aqui é fundamental. Os grupos sociais subalternos, eles não existem simplesmente como tais, ou seja, eles não são definidos de forma estática, intrínseca, né? Eles são produzidos ativamente pelas relações dentro do Estado integral. Então, definir grupos ou classes subalternas implica definir o complexo de relações de forças nas quais estas agem e sofrem a ação dos grupos sociais dominantes. Então, eu não consigo definir o subalterno se eu não defino o caráter daquele Estado, as relações no interior daquele Estado. Então, é importante entender que a subalternidade é produzida, né? É por isso que em Gramsci, na partir de Gramsci, é muito mais correto a gente falar de apassivamento das classes subalternas do que passividade das classes subalternas, porque as classes subalternas não são passivas, na verdade, muito pelo contrário, elas são ativas, mas o que ocorre é um apassivamento no interior do Estado por diversos procedimentos, por cooptação, por repressão, por meio dos aparelhos ideológicos do Estado, por meio da educação, ou seja, então são vários os mecanismos para a produção da passividade, né? Então, a passividade ela é produzida, a subalternidade ela é produzida, ela não é um dado da realidade.
Então, como dissemos, né, no começo, Gramsci, ele formula o conceito de hegemonia, quando ele formula, o seu substrato histórico, ou seja, o seu objeto de análise é a Revolução Francesa, né? Ou seja, o conjunto do período que ele vai estabelecer, de 1789 a 1870. Mas quando Gramsci, agora já entrando no nosso tema de hoje, né? Ele vai definir revolução passiva, como eu falei, o substrato histórico é a história da Itália, né? Principalmente a história da Itália, não apenas, que ele também vai analisar as formas de produção capitalista nos Estados Unidos, né? No Fordismo e americanismo. Então, principalmente a história da Itália, tanto no seu processo de unificação, né, que ocorre no final do século XIX, 1861, quando se forma o Reino da Itália, né, que é o processo ele é molecular, né? Ele acontece num longo período, mas 1861 foi quando é inaugurado o Reino da Itália. Então, o processo de unificação é justamente a formação do Estado moderno, a Revolução Burguesa italiana. Então, ele utiliza o termo Revolução Passiva para pensar o ressurgimento, né, esse processo de unificação italiana, quanto o fascismo. E aí ele ainda vai definir como revolução passiva também a modernização capitalista norte-americana nas notas sobre americanismo e fordismo no caderno 22, que ele escreve a partir de 1934. Em 1934, né? Ou que ele reescreve a partir das notas que ele já havia escrito entre 29 e 30. Mas, enfim, o conceito de revolução passiva nos cadernos do cárcere, ele é utilizado para definir, então, o processo de constituição do Estado burguês e o fascismo na Itália, e para analisar o Fordismo nos Estados Unidos. Então, eu passo agora a tratar especificamente desse conceito, né, de entrar no tema mesmo da nossa aula hoje. E eu vou falar primeiro da Revolução Passiva e depois eu vou falar da análise de Gramsci do fascismo, né, que também Gramsci analisa o fascismo como uma forma política da Revolução Passiva. Então, começando com a Revolução Passiva, eu dividi essa primeira parte em 3 pontos, né? Recepção, fontes e definição do conceito. Então, rapidamente, falando da recepção e da difusão do conceito de revolução passiva, porque isso é importante para a gente entender como é que esse conceito chega para a gente, né? Então, o conceito de revolução passiva, ele teve uma difusão inicial muito menor do que, por exemplo, o conceito de hegemonia, o conceito de aparelhos privados de hegemonia, o conceito de intelectuais orgânicos e tradicionais, né? O conceito de revolução passiva, ele vai se difundir, principalmente no Brasil, muito mais tarde do que o conceito de hegemonia. E isso se deve principalmente pelo processo de edição e recepção da obra, né? Então, no Brasil, nós só tivemos acesso ao conjunto dos cadernos em português, como eu falei lá na primeira aula, a partir dessa última edição do Carlos Nelson Coutinho, né? Que começa a ser editada em 1999. E especialmente o caderno 19, né? Que é o caderno sobre ressurgimento. Esse caderno, que foi editado na década de 40 pelo PCI, né, as primeiras edições italianas, como eu falei, tinha um caderno sobre o Ressurgimento. Esse caderno sobre o Ressurgimento nunca foi traduzido para o português. Então, antes de 1999, a gente não teve contato com esse caderno. E é por isso que as leituras sobre a Revolução Burguesa, sobre o processo de constituição do Estado moderno no Brasil, antes, né, da edição Carlos Ascotinho, elas foram sempre muito deficitárias, porque elas não levavam em conta as especificidades da periferia, que Gramsci trata das especificidades da periferia, e ele vê a Itália já como periferia, nesse caderno 19, né? Então, o ressurgimento, que na Itália, né, o caderno sobre o ressurgimento, que na Itália saiu em 49, aqui a gente só teve acesso a ele em 1999, né? Então, 50 anos depois. Mas é interessante que autores brasileiros, como Florestan Fernandes, eles leram
no italiano, né? Se a gente for pegar lá a bibliografia do Revolução Burguesa no Brasil, a gente vai encontrar o ressurgimento italiano de Gramsci lá. E é interessante que a importância de Florestan Fernandes para a análise do Brasil, inclusive para os gramscianos, né? Eu e uma orientanda minha desenvolvemos, né, uma pesquisa sobre a relação entre revolução passiva e dependência a partir de Florestan, e que é José Aricó, né, que é um dos estudiosos importantes de Gramsci na América Latina. Ele escreve na década de 90, 80 e 90, chamando a atenção para a importância de Florestan Fernandes para a leitura da periferia, né, e da importância do conceito de capitalismo dependente de Florestan Fernandes para a gente pensar a revolução passiva na América Latina. Enfim, né? Então, mas desde a sua difusão, desde a difusão do conceito de revolução passiva até hoje, o conceito passou por uma expansão muito significativa. O que eu quero dizer com expansão? Expansão em termos do número de pesquisadores que hoje se debruçam sobre o assunto, ou seja, hoje há no mundo inteiro um sem número de intelectuais, pesquisadores, militantes, fazendo leituras de situações nacionais específicas a partir do conceito de revolução passiva. Né? Então, existem muitos estudos. Hoje, o conceito de revolução passiva é um dos mais utilizados para as pesquisas sobre as condições nacionais e o desenvolvimento capitalista, entre outros. Os temas são bastante diversos. Né? Então, eles sofreram uma expansão nos estudos sobre Gramsci, como tema de estudo, né, a Revolução Passiva, mas ela também sofreu uma expansão em termos de vulgarização, ou seja, se expandiu tanto o conceito de Revolução Passiva, se utiliza o conceito de Revolução Passiva para explicar absolutamente tudo, e aí o conceito perde a sua capacidade explicativa, né? Você acaba expandindo tanto que o conceito se esgarça, né? A elasticidade dele não corresponde a esse esgarçamento, né? Ele não pode explicar todas as situações. Então, por exemplo, Carlos Nelson Coutinho, em 2012, né? Pouco tempo antes de falecer, ele escreve um artigo que ele publicou na revista Novos Rumos, que em 2012, ele escreve A Época Neoliberal, Revolução Passiva ou Contra-Reforma. Nesse artigo, ele rejeita a utilização da revolução passiva para analisar o neoliberalismo, porque ele vai dizer que revolução passiva é uma forma de revolução conservadora, então que ela moderniza conservando. Se ela moderniza conservando, existem elementos progressistas que ele não enxerga, que realmente não é possível enxergar no neoliberalismo, né? Então é muito interessante essa proposta dele. Ele vai propor entender o neoliberalismo como contra-reforma, né? Esse artigo está online para quem quiser consultar. Bom, com relação às fontes, veja, eu só estou pincelando esses temas, né, abrindo chaves aí para quem se interessar em aprofundar depois. Mas, com relação às fontes, quais eram as fontes de Gramsci para desenvolver o conceito de revolução passiva? Né? Bom, Gramsci desenvolve, nos cadernos do cárcere, Gramsci desenvolve os conceitos de revolução passiva a partir de dois autores, Vincenzo Coco, na obra A Revolução Napolitana de 1799, e Edgar Quinet, As Revoluções da Itália, de 1848. Então, esses dois autores são as fontes, entre outros, as principais fontes, as fontes que o autor mobiliza nos cadernos, né, que ele cita diretamente. Então, eu queria, para começar essa discussão, ressaltar duas características que devem ser levadas em conta quando a gente estuda a revolução passiva. A primeira coisa é que, quando a gente analisa os cadernos do cárcere, a gente percebe um movimento de construção do conceito de revolução passiva, a gente percebe que o conceito ele é o que pode se dizer, em último caso, de todos os conceitos, mas especialmente desse conceito, é um conceito inacabado. É um conceito que não foi explorado em todas as suas consequências.
Então, eu quero ressaltar, em primeiro lugar, o caráter de pesquisa em andamento, que o próprio Gramsci expressa nos Cadernos do Cárcere, que a Revolução Passiva era um tema que deveria ser estudado, pesquisa em andamento. E o segundo elemento é que Vincenzo Coco e Edgar Quinet, eles foram consultados, mas não de fonte primária, eles foram consultados com fonte secundária, de fonte secundária. Né? Então, esse é um elemento que traz algumas questões para a gente. Então, sobre o caráter de pesquisa em andamento, então é importante notar que nos cadernos do cárcere, a Revolução Passiva ela aparece como uma questão a ser estudada e não como uma formulação acabada. Então, Gramsci anota o seguinte, no caderno 8, parágrafo 25, investigar o que significa e como é justificada em Quinet a fórmula da equivalência da Revolução-Restauração na história italiana. Né? Então, isso é importante para que a gente tenha uma noção de que o autor ele não desenvolve o conceito em todas as suas possibilidades e consequências. Então, essa permanece como uma tarefa em aberto, uma tarefa para aqueles que são pesquisadores. Né? Então, o conceito de revolução passiva, pensar as aplicações e os limites do conceito, né? O que o conceito explica e o conceito não explica. Na verdade, essa é a minha pesquisa no momento, né? O que eu estou buscando fazer é justamente explorar o conceito de revolução passiva e a sua relação com o conceito de revolução-restauração que Gramsci identifica para o caso italiano. Então, sobre a questão das fontes de Gramsci, eu vou tentar ser mais rápida. Então, embora, né, as obras de Coco e Quinet constituam duas matrizes fundamentais do conceito de revolução passiva, Gramsci não leu nenhuma dessas obras no original. Então, Gramsci provavelmente ele teve acesso ao conceito de Coco por meio do prefácio de Benedetto Croce, na Revolução Napolitana de 1799. Né? Então, Croce faz um prefácio à obra de Coco. Então, Gramsci teve acesso ao prefácio. E também, com relação a Quinet, Gramsci não lê a obra de Quinet, mas ele lê o artigo de Daniele Mattalia, Gioberti Incarducci, numa revista que chama La Nova Itália, de 1931. Então, Gramsci acessou Vincenzo Coco e Quinet por meio de citações de fontes secundárias. Então, Vincenzo Coco, por meio de Benedetto Croce, traz um problema. Por quê? Porque Croce, ele faz uma interpretação de Coco que distorce, em alguma medida, na verdade, o sentido original. Coco, né, só para a gente ter alguma informação biográfica, Coco era um intelectual moderado. Coco não era um revolucionário. Ele entendia que as mudanças mais preferíveis, as mudanças políticas, sociais mais preferíveis e mais estáveis, não eram aquelas radicais, como aconteceu na França, né? Mas as mudanças mais preferíveis seriam aquelas que eram moderadas, eram dirigidas a partir de cima. Então, isso para ele, uma revolução não deveria extrapolar os limites de uma ativa e decisiva democracia liberal, né? Então, a mudança deveria acontecer sempre nos limites da democracia liberal. E essas mudanças, para Cuoco, deveriam ser guiadas pelo alto. Mas, por outro lado, Cuoco entendia que era preciso atender às necessidades profundas do povo. Então, se vocês quiserem uma discussão mais profunda disso, vocês podem acessar um artigo de Antônio de Meu, que chama A Revolução Passiva de Coco a Gramsci, Apontamentos para uma Interpretação. Eu posso colocar lá na pasta também. Então, essas mudanças para Coco, elas deveriam acontecer pelo alto, mas, por outro lado, elas não poderiam estar desligadas das necessidades populares. Então, ele está analisando, né, um evento que ocorre em 1799 em Nápoles, com a fundação da República em Nápoles, ele vai dizer que aquilo não teria sido uma falida revolução ativa, né, que não era possível dizer, né, diante da ausência de lideranças populares ativas, que havia ocorrido uma revolução ativa ali, né, uma revolução de fato.
mas também não tinha ocorrido uma revolução passiva. Porque, para que ocorresse uma revolução passiva, as mudanças deveriam ter sido guiadas por lideranças intelectuais moderadas em contato com as autênticas necessidades populares. Então, vejam, como moderado, Cuoco, ele entendia que qualquer movimento de transformação social e política só seria estável e duradouro se acontecesse dentro dos marcos da democracia liberal e se fosse dirigido pelo alto, mas com que esses intelectuais moderados, eles mantivessem uma relação profunda com as necessidades populares, ou seja, ele defendia uma relação, um laço mais estreito entre intelectuais e povo. E quando o Croce, ele interpreta, né, o Cuoco nos numerosos escritos, não apenas esse prefácio, vários outros escritos sobre a Revolução Napolitana de 1799, ele interpreta a revolução passiva como uma revolução pelo alto, que tendia, sobretudo, a excluir o povo do processo histórico, né? Então, Croce definiu a revolução passiva como um processo pelo alto que incorpora determinadas e pontuais demandas populares, mas exclui a participação de fato ativa popular, né? Então, Croce insere uma profunda modificação no conceito original de revolução passiva, na medida em que fratura a relação entre intelectuais e povo, né, cuja relação assumiu um caráter programático na formulação de Cuoco, né? Então, desse modo, quando Gramsci ele vai utilizar o conceito a partir de Croce, já havia acontecido uma espécie de cola, né, de fundição entre o conceito de Cuoco e o de Croce. Na própria difusão da obra de Cuoco, ocorre essa aderência entre o pensamento de Cuoco e do Croce, de modo que não se distinguia mais um e outro. E foi a interpretação de Croce que vigorou. Então, quando Gramsci se insere na discussão criticamente a Croce, né, criticando a perspectiva da revolução passiva como programática, que Croce defendia a Revolução Passiva como um programa de mudança histórica controlada pelo alto e sem a participação popular, como um programa positivo. Então, Gramsci se insere na discussão para dizer que não, que esse de uma forma crítica, né, que esse é um processo de apassivamento das classes populares e de uma mudança que conserva a ordem, que transforma as estruturas de Estado, conservando a ordem social, né? Então, ele se insere na crítica para pensar o conceito de revolução passiva gramsciano, que é um conceito crítico, né? Só que a partir da discussão com Croce e não com Cuoco, né? Então, você tem aí uma distorção, né? Um problema aí. Então, do mesmo modo, quando ele interpreta Quinet, Edgar Quinet, o conceito de revolução-restauração de Quinet, ele vai dizer que o conceito, na verdade, ele coloca como questão ver se é possível identificar na história da Itália revolução passiva e revolução-restauração, né? Então, a ideia que ele traz de Quinet, a partir do artigo de Daniele Matalia, a possibilidade de interpretação da revolução passiva e da revolução-restauração como dois conceitos irmãos, identificáveis. Acontece que, se nós formos ler as revoluções da Itália, de Quinet, a gente percebe que o conceito não tem absolutamente nada a ver com o conceito de revolução passiva, nem de Cuoco, nem de Benedetto Croce. Porque o conceito de Quinet é bem diferente. Então, de acordo com Quinet, né, na história da Itália, desde a Idade Média até o momento, todas as mudanças inovadoras ou revolucionárias foram descritas por historiadores ou por cronistas, sobretudo como uma tentativa de restauração de uma situação anterior considerada melhor. Ou seja, era a clássica da República Romana e do Império, considerado como uma espécie de era de ouro da história italiana. Então, o que ele está dizendo? As revoluções do presente buscam, como diz Marx, né, retirar a honra, o brilho do passado. É muito mais uma perspectiva de como que todas as revoluções, na verdade, elas querem restaurar o passado,
do que essa perspectiva mais próxima do que Cuoco ou mesmo Benedetto Croce haviam pensado. Então, o estudo rigoroso dessas duas obras mostram que não dá para identificá-las a partir dos autores originais que Gramsci cita. E é por isso que, então, a gente, a partir dessas perspectivas, é possível, então, chegar à conclusão de que os conceitos que Gramsci propõe nos Cadernos do Cárcere são elaborações totalmente novas e originais. Elas, na verdade, elas não podem ser remetidas nem a Cuoco, nem a Quinet. São elaborações de Gramsci, né, que são importantes, são úteis como chaves de leitura do presente, mas existem problemas de interpretação que precisam ser ainda estudados. Então, eu, pessoalmente, tenho insistido, né, que a identificação do conceito de revolução passiva e o conceito de revolução restauração, ela é somente válida para a Itália. Ela não pode ser estendida a todos os casos, porque se tudo é revolução passiva, nada é. Se a França é um caso de revolução passiva e revolução ativa, então se perde qualquer análise. Por que eu estou dizendo isso? Eu coloquei para vocês lá na pasta o dicionário gramsciano. Mas se vocês forem buscar a definição do conceito de revolução e restauração no dicionário gramsciano, vocês vão ver que ele remete ao conceito de revolução passiva. Então, é justamente isso que eu estou questionando. Eu acho que o conceito de revolução e restauração, ele tem uma definição própria que eu tenho procurado desenvolver. Vai sair um livro do último colóquio internacional de Gramsci, que aconteceu em Marília no ano passado, e ali tem um artigo meu que ali eu procuro desenvolver justamente a definição do conceito, ou propor, pelo menos, alguns elementos para a definição do conceito de revolução-restauração, diferente do conceito de revolução passiva. Mas isso aí são questões da minha pesquisa que eu estou trazendo aqui para vocês, porque isso vai implicar depois na leitura, por exemplo, da tradução da Revolução Passiva para o Brasil. Enfim, né, são questões. Então, a minha hipótese, né, é que esses conceitos se identificam para o caso da Itália, mas não para todos os casos. Né? Então, Revolução Passiva e Revolução Restauração são conceitos que se identificam para o caso da Itália. Então, passando para a definição de Gramsci nos Cadernos do Cárcere, né? Então, a revolução passiva, como eu falei na aula passada, ela é um dos grandes eixos articuladores, um dos grandes temas articuladores dos Cadernos do Cárcere. Então, eu falo isso a partir de Dora Canucci, né, que é um dos textos que eu indiquei para a aula de hoje, é também da Dora Canucci. Então, a partir da Dora Canucci é possível identificar 3 grandes eixos temáticos nos Cadernos do Cárcere. Então, um deles é intelectuais, outro é o marxismo, né, que articula temas de materialismo e idealismo, e o terceiro é justamente revolução passiva. Então, eu digo isso justamente para chamar a atenção da grande importância que tem o conceito de revolução passiva nos Cadernos do Cárcere e no pensamento de Gramsci como um todo, né? Então, a revolução passiva, ela começa a ser definida já no primeiro caderno, 1929. E a primeira definição que Gramsci dá é de uma revolução sem revolução, que ocorre como reação, superação nacional da Revolução Francesa. Então, veja, Gramsci chama a atenção para o fato de que o desenvolvimento nacional de todos os estados europeus que se formam depois da Revolução Francesa ocorrem na reação e pelo impulso a ela. Então, a Revolução Francesa, como caso paradigmático, ela impulsiona revoluções em toda a Europa, mas não revoluções do mesmo tipo. A Revolução Francesa é uma revolução ativa, que impulsiona revoluções passivas. Então, de acordo com Gramsci, o nascimento dos Estados modernos na Europa, ele deve ser entendido como uma reação, superação nacional da Revolução Francesa e do napoleonismo, né, de Napoleão Bonaparte. Então, de modo que
chama a atenção para a importância dos fatores internacionais no desenvolvimento nacional. Isso é muito importante. A gente não consegue entender a Revolução Passiva se a gente se fixar apenas nos elementos nacionais. É fundamental entender que o elemento que define a Revolução Passiva é justamente porque o Estado se insere num sistema que já estava formado, que é o sistema capitalista. Então, o sistema já estava formado. Então, por isso que esses Estados que se formam depois, eles se inserem de maneira subalterna e dependente. Por isso, Florestan Fernandes é tão importante para a gente entender a periferia, né? Daí a proposta da articulação entre revolução passiva e capitalismo dependente para pensar a América Latina, né? Então, a gente não entende a Revolução Passiva se não compreender a influência da Revolução Francesa na Revolução da Itália, na Revolução Italiana. Então, de modo que a Revolução Burguesa na Itália, né, que foi uma revolução passiva, ela foi analisada por Gramsci a partir da articulação entre as condições nacionais, ou seja, as relações de classe, né, o estado do desenvolvimento capitalista interno, nacional, e a situação internacional europeia. Então, revelando um processo de reação e impulsão das transformações políticas e sociais provocadas pela Revolução Francesa. Então, a partir dessa análise, Gramsci consolida a percepção da importância do período da restauração na França, ou seja, você tem um primeiro período de revolução na França, né, que a gente chama de período jacobino, mas logo depois da derrubada de Napoleão, da Batalha de Waterloo, em 1815, você tem um processo de restauração monárquica, de restauração da monarquia absolutista na França. Então, depois, 1830, você tem uma nova fase da Revolução, né? Com a deposição de Carlos X e com a emergência do rei banqueiro, né, do Luiz Felipe, mas que é uma revolução, uma sublevação feita por operários, né, que reivindica direitos sociais. Aí você tem uma monarquia constitucional. Depois vem 1848. Então, a história da França é formada por momentos ativos de revolução e momentos de restauração. Revolução, restauração. É isso que Gramsci percebe nesses ciclos de revolução no interior da Revolução Francesa. Então, o que ele diz? Olha, isso aqui é a Revolução-Restauração. Aqui é o processo de revolução-restauração, ou seja, são momentos sucessivos de revolução e de restauração. E os Estados europeus, eles nascem por impulso da Revolução Francesa ativa, mas eles se formam no momento da restauração francesa, naquele período de restauração francesa. Então, esses novos estados, eles modernizam conservando, porque eles já estão, eles já assistiram ao processo da Revolução Ativa, eles já têm a experiência da Revolução Ativa. Então, as classes mais conservadoras, elas já sabem quais as classes devem ser sufocadas. Então, é um processo que acontece nos Estados europeus que se modernizam depois da Revolução Francesa, que o processo de revolução e de restauração é simultâneo. Né? Então, o período de restauração passa a ser, diz Gramsci, o mais significativo na medida em que os estados que se modernizam após a Revolução Francesa são movidos por correntes ideológicas vindas da França. E, ao mesmo tempo, são reações a elas, reações ao jacobinismo, reação à sublevação violenta. Ou seja, eles querem impedir as sublevações violentas. Bom, então a Revolução Francesa nos cadernos, ela é definida no longo período de 1789 a 1870. Então, esse primeiro período, né, jacobino e napoleônico, 1789, mais ou menos até 1815, é definido como um modelo exemplar de revolução ativa, que é a Revolução Jacobina. E aí o jacobinismo é um conceito bem importante, eu não vou tratar aqui, né, alguns autores importantes, o Leandro Galastri trata de jacobinismo, Sabrina Areco trata de jacobinismo, então vocês podem procurar aí, que é um tema bem importante. Bom, então, a
a Revolução Francesa é propulsora por reação das revoluções passivas na Europa. Né? A Revolução Francesa é um modelo de revolução ativa. Então, a classificação de revolução passiva é justamente porque é o um modelo antitético à revolução ativa, à Revolução Francesa. Então, no longo período que se encerra em 1870, se observam momentos de restauração como reação à Revolução Francesa, que pode ser considerada um caso antitético de revolução passiva, ainda que possua momentos de restauração. Então, a análise histórica, ela mostra, de acordo com Gramsci, que as revoluções, as mudanças profundas na estrutura, frequentemente são seguidas de restauração. Então, se nós olhamos pela chave da luta de classes, se nós analisamos a história pela luta de classes, conseguimos observar um movimento maior, que é justamente o que ele chama da dialética histórica, revolução-restauração, é que as revoluções gestam já no seu interior os elementos antitéticos a ela. Então, elas já gestam os elementos de restauração. E a restauração gesta elementos de revolução. Então, no longo período histórico, a gente percebe essa dialética revolução-restauração. Então, veja, essa tendência, né, essa dialética histórica que Gramsci se refere, não é uma lei geral, não é um fatalismo. Ela depende das relações sociais de força, né? Ela depende das forças em presença, né? Então, Gramsci se refere aos contextos históricos, por exemplo, do Renascimento, da Reforma Protestante, dos ciclos da Reforma Francesa, da Revolução Francesa de 1789, 1830, 1848, e também ao Ressurgimento, ao fascismo, ao Fordismo, que são outro tipo de revolução, em que a revolução e a restauração ocorrem ao mesmo tempo. Então, todos esses complexos históricos, eles contêm desenvolvimentos revolucionários acompanhados de movimentos restauradores, sejam eles sucessivos ou simultâneos. Então, como afirmam Caducci e Mena, a bibliografia de hoje, né, que está lá na pasta, a dialética conservação e inovação resulta das relações de forças, nas quais umas lutam para nascer e as outras ainda não se esgotaram e não podem morrer. Então, essa é a dialética, né? A revolução, uma formação social, ela só deixa de existir quando se esgotam todas as suas forças, todas as suas possibilidades de vida. Mas no interior de uma formação social que está em esgotamento, já existem elementos da nova formação social. Né? Então, no feudalismo, né, em decadência, você tem ali os elementos do capitalismo, elementos da nova sociedade capitalista sendo gestados. Assim como na sociedade capitalista, nós temos os elementos da antítese sendo já presentes, já gestados, que não conseguem nascer porque o velho ainda não morreu, né? Então, na Itália, a Revolução Burguesa, ela se dá nos marcos da ordem. Então, você moderniza o aparelho de Estado, mas mantendo as relações sociais praticamente intactas. Então, a revolução e a restauração, elas foram simultâneas. Então, o conceito de revolução passiva define, né, as formas não clássicas de revolução burguesa. Como Canusse e Mena observam, né, a partir de Lenin, o modelo clássico francês é o único tipo jacobino na história. Eles dizem isso lá na página 85, vocês podem consultar. Então, de modo que a Revolução Francesa é clássica e universal, na medida em que constitui um divisor de águas, porque criou uma nova mentalidade, uma nova concepção de mundo que inaugura uma nova civilização, ou, dizendo com Edmundo Dias, uma racionalidade de classe, né? Uma nova hegemonia, uma racionalidade que se faz história. Então, mas a revolução passiva, então, ela é mais frequente na história. Vejam só, a Revolução Francesa é vista, né, por esses autores como modelo clássico e único. E a Revolução Passiva é um modelo não clássico e mais frequente na história. Então, ela é uma via de transição ao capitalismo que, sem ser a mais clássica, é a mais geral. Então, isso coloca, né, a nossa atenção sobre as revoluções burguesas, as formas de revolução burguesa. A França experimentou
um ciclo de revoluções ativas, né? De momentos de revolução e de restauração. A Itália, ao contrário, e aí esse modelo a gente pode pensar a Alemanha também, né? Pode pensar o Brasil, pode pensar a América Latina, não experimentaram um ciclo de revoluções ativas. A nossa revolução burguesa na Itália aqui se desenvolve por meio de uma dialética entre inovação e conservação. E aí é que é importante a gente compreender as condições históricas para isso, né? Então, essas condições históricas nos dizem que o impulso, né, na Itália, o impulso à modernização capitalista vindo da França, mas também da Inglaterra, da Revolução Industrial, ele se combina com as condições nacionais. Então, o impulso internacional se combina com as condições nacionais de escassez de forças progressistas nacionais, forças insuficientes, né? Uma burguesia pequena, restrita, e com uma mentalidade restrita, né? A grande questão meridional, que era o impulso para o desenvolvimento da Itália, né? Então, a situação internacional favorável à expansão e à vitória do sistema capitalista se combina com uma situação nacional que não tinha ainda as condições de um desenvolvimento capitalista do mesmo tipo, né? Então, a revolução passiva passa a ser uma via de transição ao capitalismo caracterizada pelo protagonismo do Estado, não da burguesia, não da classe burguesa. Então, o protagonismo do Estado é desenvolver o capitalismo, criar as condições para o desenvolvimento de uma burguesia ativa e, ao mesmo tempo, sufocar as atividades vindas de baixo. Então, a revolução passiva, ela tem como uma das características fortes a ausência ativa, organizada, contínua das massas populares. Isso não quer dizer que as massas populares, elas não se rebelavam, mas que elas eram rapidamente sufocadas, ou cooptadas, ou dirigidas a partir de cima, e não tinham capacidade de estabelecer uma direção autônoma própria, de estabelecer uma pauta própria de reivindicação e colocá-las nas relações de forças da política, né? Então, em síntese, né, para eu passar para o fascismo, em síntese, a revolução passiva ela consiste em uma forma política, uma forma histórica, na qual as lutas sociais encontram quadros suficientemente elásticos para permitir à burguesia chegar ao poder sem rupturas clamorosas, sem sublevações violentas, sem o aparelho terrorista francês, como diz Gramsci. Então, as velhas classes, no caso da Revolução Italiana, né, as velhas classes feudais, elas são, e agrárias principalmente, elas são rebaixadas da condição de dominante a governativas. Elas não estão mais diretamente no domínio, no poder, mas elas permanecem no governo. Elas não dirigem diretamente, mas elas contam para a direção. Então, elas não são eliminadas, né? Nem se tenta eliminá-las do conjunto orgânico. Então, as novas forças democráticas, digamos, né, da democracia liberal, se combinam com as velhas castas aristocráticas, oligarcas, da oligarquia rural, né? Então, as antigas classes ligadas ao mundo agrário, descolado do modo de produção presente, tornam-se castas, com determinadas características culturais e psicológicas, mas não mais com funções econômicas predominantes. Então, isso se dá num quadro de ausência de iniciativa popular unitária, ou seja, as forças populares não conseguem impor a sua pauta. E isso se reflete, por exemplo, na reforma agrária. A primeira coisa que aconteceu na França, após a Revolução Burguesa Francesa, a Revolução Francesa, foi uma reforma agrária. Isso nunca aconteceu na Itália, assim como nunca aconteceu no Brasil. Né? Que um dos elementos potencializadores do capitalismo moderno industrial é justamente ele deixar de ser agrário, deixar de ter latifúndio, ser baseado numa economia de latifúndio e se industrializar. Então, só que isso não foi possível porque as velhas classes ligadas ao latifúndio, elas eram governativas, né, na Itália.
Então, o desenvolvimento ele se dá como reação das classes dominantes ao subversivismo esporádico, elementar, não orgânico das classes populares. Então, as classes populares se sublevam, mas são logo sufocadas. Então, o desenvolvimento ele se dá por meio de restaurações, de reformas no longo tempo, reformas moleculares, que acolhe certa parte das exigências que vêm de baixo, restaurações progressistas, mas mantém a ordem. Então, são revoluções, restaurações ou revoluções passivas. E Gramsci vai justamente, então, entender o fascismo como uma revolução passiva, uma resposta a partir de cima a uma crise de hegemonia, então, uma resposta que se dá a partir da conservação das classes presentes no poder, e com a repressão violenta das classes subalternas, né? Então, o fascismo, eu queria, antes de entrar propriamente, né, no tema do fascismo, eu queria só fazer um levantamento histórico do fascismo, né? Então, falar um pouco sobre as origens do fascismo, rapidamente. Então, o termo aparece pela primeira vez na Itália nos anos 1890, na Sicília, com um sentido bastante amplo, de facho, né? Facho, literalmente, é feixe, né? Entendido, então, como um feixe de militantes, como um agrupamento político militante, como uma união de quem persegue um fim comum. Um termo, um sentido muito geral, né? E ele começa a ser utilizado mais recorrentemente como termo político em 1914, no contexto da discussão sobre a participação da Itália na Primeira Guerra Mundial, quando nasce os Fasci di Azione Rivoluzionária, né, os Fasci de Ação Revolucionária. Então, esse movimento é organizado por Mussolini em 1915, certo? Mussolini é expulso do Partido Socialista Italiano em 1914, e ele começa, então, a organizar, desde 1914, os Fasci de Azione Revolucionária, e defendendo a intervenção da Itália na Primeira Guerra Mundial, que só ocorre em 1915, né? Como era um movimento em prol da intervenção da Itália na Primeira Guerra Mundial, quando a Itália entra na Primeira Guerra Mundial, esse movimento morre. Mas ele volta, logo depois do final da Primeira Guerra Mundial, 1919, Mussolini volta a organizar os Fasci. Mas esse movimento ele vai renascer, digamos assim, como os Fasci de combatimento, que vai nascer, então, em Milão. Então, aí começa o fascismo, né? Então, o fascismo se difunde, primeiro, enquanto concepção de mundo, enquanto ideologia de extrema-direita, e ele vai adquirindo conteúdo que vai depois se consolidar como regime. Então, aqui eu queria chamar a atenção, até porque, para a gente pensar a nossa própria conjuntura, quando a gente fala de ideologias reacionárias como é o fascismo, né, do tipo do fascismo, do nazismo, essas ideologias, elas têm que ser distinguidas do regime, porque tem uma diferença entre a ideologia, que são formas difusas de pensamento na conjuntura, o movimento organizado, que é o movimento popular, e o regime em si, que é um regime aí diretamente de violência. Então, são três elementos que estão juntos na história, mas que devem ser pensados analiticamente separados. Né? Porque primeiro houve, digamos, a criação do consenso na sociedade civil, que é o que o Gramsci diz, que há uma concepção para se tornar hegemônica, ela primeiro tem que ser hegemônica na sociedade civil, para depois se tornar Estado. Então, o fascismo, ele nasce com uma ideologia difusa entre os estratos de classe média, da pequena burguesia. Depois ele se torna um movimento, depois ele se torna um partido político, e só depois um regime. É importante a gente perceber a diferença, o que caracteriza cada um desses elementos, para a gente conseguir compreender o fenômeno e poder fazer uma leitura ou uma tradução para outras conjunturas desses movimentos históricos, né? Então, Mussolini, fundado principalmente no nacionalismo, né, num léxico revolucionário, o fascismo se propõe ser revolucionário, ele não se vê como ordem, ele se vê como contra a ordem, né, como revolucionário.
Por isso ele busca apoio nas massas. E no início, quem adere são as massas da classe média, da pequena burguesia. Depois, outras frações das classes operárias e camponesas também vão aderir ao fascismo. Então, o fio condutor da ideologia e da prática fascista constitui no belicismo, ou seja, na exaltação da guerra, no nacionalismo, né, e na violência como política. Né? Então, a gente tratar aqui de algumas características principais do fascismo, eu coloquei para vocês na pasta, né, indiquei para a leitura de hoje, o artigo do Gianni Freso sobre o fascismo em Gramsci, né? Então, é um artigo que é muito importante que vocês leiam para que possa fazer essa discussão. Então, de forma geral, as características principais do fascismo italiano: antissocialismo, antiliberalismo político, né, principalmente, mas também econômico, anti-igualitarismo, nacionalismo, militarismo, recurso organizado e sistemático à violência contra adversários políticos, belicismo, exaltação da guerra, pretensão de ser um movimento de massas, revolucionário no sentido de transformação social em direção a formas autoritárias de governo, com forte componente ideológico de tipo populista e constante busca do consenso popular e o uso da demagogia, né? Isso que particulariza o fascismo em relação às ditaduras tradicionais, ou seja, o fascismo se vê como uma revolução popular, e por isso ela busca frequentemente, correntemente, o consenso popular, né? Com o uso da demagogia. Por isso que a propaganda é tão importante, né? Como diz Gianni Freso, lá no texto que eu indiquei para vocês, o aspecto mais moderno do fascismo é exatamente a utilização dos instrumentos de comunicação de massa, cinema, rádio, jornais, artes, hoje a gente tem internet, né? Para construir o consenso e o mito da invencibilidade do Duce, né? Mussolini, do condutor. Então, subjacente a essas características está a concepção de luta política partidária na mesma lógica da guerra. Então, os adversários políticos são entendidos como inimigos. Então, os inimigos a gente não convence, os inimigos a gente destrói. Então, por isso que, por exemplo, né, a perspectiva do assassinato dos inimigos do regime eram vistas como avanço de trincheiras, eram vistas como vitórias. Não eram vidas que se perdiam, eram inimigos que eram batidos no campo de batalha. Então, essa transposição da lógica da guerra para a política, ela faz com que o assassinato e a violência sejam meios legítimos de luta política, né? Então, um dos elementos ideológicos expressivos é justamente a substituição da política como arte do convencimento e do contraditório pela violência verbal ou física, né? Então, o regime, o fascismo vai se tornar regime a partir do golpe de 1922. E aí, vejam, a escalada, né? 1914, nós temos o início do fomento das raízes dessa ideologia fascista. 1920, a gente tem o surgimento dos camisas negras, que eram grupos de jovens que eram militantes voluntários ou pagos, né? Também tinha gente paga, que eram a tropa de choque, né? Eram milícias civis armadas, né? Chamadas os camisas negras. E em 1921 a gente tem o surgimento do Partido Milícia, o Partido Fascista. Em 1922 o golpe, né? Que foi chamado por alguns como o golpe de Estado do Rei, né? Então, o golpe de Estado do Rei, por quê? Porque o rei permitiu. Né? O rei não fez nada. Ele permitiu que o fascismo se afirmasse, Mussolini se afirmasse como chefe de Estado. E Mussolini, nessa campanha de propaganda, né, de convencimento sobre a busca do consenso popular, ele vai usar justamente Maquiavel para dizer que o que caracteriza o governo, um melhor governo,
é a força, usando justamente aquela metáfora, né, do centauro maquiaveliano, do centauro de Quiron, da relação entre força e consenso, mas ele elimina completamente o consenso e se baseia apenas na força, utilizando Maquiavel. E Maquiavel passa a ser, então, na primeira metade do século XX, na Itália, um elemento de disputa. Maquiavel ele é tanto utilizado pelos fascistas quanto pelo movimento antifascista. Maquiavel está em disputa. Então, é justamente Gramsci se insere nessa disputa, né? A partir de uma interpretação de Maquiavel, de uma leitura de Maquiavel que faz jus ao autor, ou seja, que historiciza o autor, que não faz uma transposição mecânica do século XVI para o século XX. Né? Uma coisa é Maquiavel está pensando ali no século XVI o que é força, o que é guerra. Outra coisa é já num sistema já de um parlamentarismo, de uma democracia parlamentar, pensar a guerra e a força. Então, Gramsci contextualiza Maquiavel, e a partir dessa contextualização, como eu já falei na primeira aula, é que a gente chega ao conceito de hegemonia. Então, vejam, a discussão sobre hegemonia é precisamente uma reflexão sobre o Estado integral. Ou seja, sobre como o equilíbrio instável das relações de forças sociais se estabelece entre os diversos grupos da sociedade civil em disputa pela direção do aparelho estatal. Né? Então, Gramsci chama a atenção para o fato de que o poder político é sempre uma forma de dominação, e principalmente na sociedade capitalista. Ele está pensando na sociedade contemporânea. Então, o poder político na sociedade contemporânea é sempre uma forma de dominação, mas quando a classe dominante é hegemônica, ela não precisa utilizar apenas a força bruta. Possui também uma função educativa, de produção de consentimento. Né? Então, se a classe dominante ela precisa usar recorrentemente a força, significa que ela deixou de ser hegemônica. Né? Se ocorrem prisões, se retorna às concepções do Estado como pura força, é sinal que as classes dominantes estão saturadas e não só não mais se difundem, como se desagregam, não assimilam novos elementos, mas partes de si mesmas. Então, é nesse sentido que se deve entender que o exercício normal da hegemonia é caracterizado por um equilíbrio entre força e consenso na sociedade civil e na sociedade política. Né? Então, a hegemonia como equilíbrio entre força e consenso. Uma classe que é hegemônica, que está no seu período progressista, ela não precisa utilizar recorrentemente a força. Mas se ela utiliza recorrentemente a força, isso indica para o fato de que há uma crise. E no fascismo, naquele momento, havia uma crise profunda. Já de 1917, como eu falei para vocês no primeiro encontro, havia carestia, havia fome na Itália, os sacrifícios exigidos pela guerra foram enormes. Então, havia insatisfação, aconteceram as ocupações de fábrica, foram sufocadas, massacradas pelo Estado, pelas forças repressoras. Então, você tem um conjunto de lutas sociais na Itália que obrigam as classes dominantes a usarem a força contra o povo, que obrigam não, que para manter o seu domínio, para não permitir que uma nova classe emerja, elas usam a força. Isso indica que elas deixaram que o consenso ele foi perdido, né? Que o consenso em torno daquela direção política não existe mais, que a política como fé ela está em decadência, ela tem cisões profundas. Então, isso aponta para uma crise orgânica. O que é uma crise orgânica? Não é só uma crise prolongada, é uma crise profunda, estrutural, que afeta a economia, a política, a ideologia, os valores. Né? E aqui a gente tem uma crise da democracia liberal, uma crise econômica profunda e uma crise dos valores. Né? Porque uma crise dos valores humanos mesmo, né? Onde o assassinato de inimigos políticos ele passa a ser recorrente.
né? Então, Gramsci está apontando para um contexto de profunda crise. Então, nessa situação, a gente percebe não mais um equilíbrio entre força e consenso, mas um desequilíbrio entre força e consenso, onde a força se sobrepõe ao consenso. Então, nessa situação causada porque a classe dirigente fracassou em algum grande empreendimento político, para o qual pediu ou impôs pela força o consenso das grandes massas, como a guerra, ou porque as grandes massas populares saíram subitamente da passividade política e passaram a apresentar reivindicações potencialmente subversoras da ordem, abre-se o campo para soluções de força. Então, é justamente o desequilíbrio entre força e consenso. Então, uma vez que as grandes massas populares elas não são mais convencidas pelas ideologias tradicionais, que mantêm a direção política da classe dominante, resta a elas soluções de força. Então, o uso da. Aí nós temos o uso da característica ferina do centauro, que a gente deve lembrar, né, que o centauro maquiaveliano, quando Maquiavel escreve no Príncipe, né, que o príncipe deve ter como modelo o centauro de Quiron, e que o centauro, a parte animal do centauro, ela é formada por leões e por raposas, né, as raposas porque são astutas e os leões porque são fortes, são violentos. Então, a força é associada ao leão e a astúcia associada à raposa. Então, Gramsci justamente chama a atenção, né, que é justamente no momento do fascismo, né, no momento da crise, é que aquela parte humana ela é completamente cortada da política e o que resta são raposas e leões. Ele vai dizer justamente que nesse momento que a fraude, que a corrupção e que a violência elas se tornam meios recorrentes da política, né? Então, o fascismo foi, na leitura gramsciana, uma solução para o alto, para a resolução de uma crise de hegemonia. Então, numa crise orgânica, a solução ela pode vir pode vir por meio de uma revolução popular, né? É possível, né, que haja uma organização política popular capaz de levar a cabo uma revolução, mas quando essa revolução não acontece, ela ocorre pelo alto, por meio de um líder carismático, pode ser por meio de um líder carismático sem ruptura das instituições liberais, mas com caráter autoritário, ou por uma ditadura aberta, como foi no caso da Itália, né, com supressão das forças populares, pela derrota dos conselhos de fábrica, por exemplo. Então, o Gramsci diz, no caderno 3, parágrafo 48, eu estou terminando com isso, né, que eu já estou passando do meu tempo, ele diz assim, numa situação de crise, né, ocorre quase sempre que um movimento espontâneo das classes subalternas, neste movimento de crise, quando as classes subalternas saem da passividade. Então, ocorre quase sempre que o movimento espontâneo das classes subalternas seja acompanhado por um movimento reacionário da ala direita da classe dominante, por motivos concomitantes. Por exemplo, uma crise econômica determina, por um lado, o descontentamento das classes subalternas e movimentos espontâneos da massa, e, por outro, determina complôs de grupos reacionários que exploram o enfraquecimento objetivo do governo para tentar golpes de Estado. Então, veja, o que Gramsci está dizendo? Diante de uma crise muito profunda, quando se abre uma crise de hegemonia, quando é possível a mudança, e as massas populares saem da passividade, e quando essas massas elas não conseguem uma organização, uma unidade suficiente para ter um movimento que interfira na conjuntura, nas relações de força, é possível que movimentos reacionários que sempre estiveram na conjuntura, eles emerjam naquele momento, eles se organizem, eles se constituam como movimentos para apoiar, sustentar golpes de Estado, que é justamente o que acontece na Itália. Vejam, eu já estou terminando, e aí eu vou responder as questões, né? Então, esses golpes de Estado, esses grupos reacionários, eles emergem na conjuntura
mas não significa que eles surgem naquele momento, né? Eles emergem na conjuntura, mas eles sempre estiveram lá. A grande questão que diz Gramsci é no momento de crise de hegemonia, em que, por exemplo, a crença na democracia liberal é colocada em questionamento, é que se abre a oportunidade para que esses grupos reacionários emerjam na conjuntura, certo? Antes de. Eu vou terminar aqui, então, minha exposição. Antes de passar para as perguntas, e antes que eu esqueça também de falar depois, eu queria só fazer aqui uma divulgação que o pessoal do Contrapoder pediu, que depois, na próxima semana, vai começar um curso sobre o feminismo de Eleiette Safiotti, e que as inscrições começam hoje. Esse curso vai ser ministrado pela professora Daniele Mota, ele começa segunda-feira, né? Eu recomendo muito o curso da professora Daniele Mota, que eu conheço, que eu tenho prazer de conhecer pessoalmente, muito, muito competente e, mais importante de tudo, militante. Né? Então, as inscrições começam hoje e o Contrapoder está divulgando já o link para inscrições. Então, eu vou responder as perguntas, então, no tempo que me resta. Vamos ver. Irã Cabral pergunta: a Revolução Restauração teria um paralelo em relação à modernização conservadora no Brasil? Modernização do Estado, manutenção do latifúndio, união das classes dominantes urbanas e agrárias? E a Carol, minha ex-orientanda querida, pergunta também: boa tarde. Há uma relação de determinação entre capitalismo dependente e a revolução passiva? A Carol levantou a bola para eu cortar. Obrigada, Carol. Vejam, então são duas perguntas muito, muito importantes. Sim, a revolução, restauração, no caso do Brasil, a gente pode pensar a revolução, restauração e revolução passiva como coincidentes, né? A revolução passiva, a forma de modernização do Brasil que pode ser tratada, né, como modernização conservadora. Alguns gramscianos optam, ou não gramscianos também optam por utilizar a modernização conservadora. Eu prefiro o termo revolução passiva, né? Mas justamente a possibilidade de tradução da Revolução Passiva Italiana, do processo de constituição do Estado burguês na Itália, possibilidade de tradução para o Estado burguês brasileiro é justamente pela similaridade entre as estruturas. Ou seja, se na Itália você tem um capitalismo já atrasado em relação à França, né? Um capitalismo tardio, dirá Aricó, José Aricó, chama a Itália de capitalismo tardio e nós aqui de capitalismo derradeiro. Então, se já a Itália era um capitalismo tardio, que quando se insere nas relações internacionais de força, já se insere de modo subalterno e já se insere no momento de restauração, e, portanto, as forças modernizadoras, elas se mesclam, elas se combinam com as forças da ordem, modernizando e, ao mesmo tempo, conservando, né? O processo que acontece aqui, ele é muito similar. Então, só que a gente tem elementos, juntando, né, a pergunta da Carol, o Brasil é uma ex-colônia, isso tem que ser levado em consideração, ou seja, então, a nossa colonialidade, né, quando a gente surge como colônia, como diz o Quirrano, né, a colonialidade, a modernidade, elas nascem juntas. Porque só existe colônia porque existe metrópole. Né? Se não existisse esse processo de colonização, não existiria colônia. Né? Então, o processo de constituição do capitalismo é o processo que coincide com a colonização, né? Com a constituição da colonização. Então, se na Europa, né, o processo de constituição do capitalismo, ele se valeu, né, da possibilidade de exploração da colônia, nós aqui, nós tivemos todos os problemas e entraves da exploração colonial e todas a herança que vem da colônia
Qual herança que é essa, né? De constituição de uma mentalidade, de uma democracia muito restrita, né? Como vai dizer Florestan Fernandes. A gente aqui teve uma revolução burguesa de longo prazo, né? Que a gente pode datar da independência à ditadura militar, que se constitui o Estado moderno, o Estado capitalista, mas a gente não teve uma revolução democrática, ou seja, o conjunto das classes populares nunca foram inseridos na esfera dos direitos, concretamente na esfera dos direitos, ou seja, pretos, pobres, mulheres, nunca gozaram dos mesmos direitos que os homens brancos livres proprietários no Brasil. Então, essas heranças, né, mostram o quanto que não se constituiu, de fato, uma revolução liberal, uma revolução democrática liberal. E por que não se constituiu? Justamente pela nossa inserção derradeira, nossa inserção tardia no capitalismo. Então, quando nós nos inserimos no capitalismo, nós já nos inserimos de maneira subalterna. Então, nós não tínhamos os elementos estruturais para criação de um capitalismo, no primeiro momento, um capitalismo desenvolvido. Então, o nosso capitalismo foi desenvolvido a partir do Estado, e um Estado que capitaneia o desenvolvimento a partir do sufocamento das classes subalternas. Né? Então, ao mesmo tempo que ele capitaneia o desenvolvimento econômico, ele sufoca as classes subalternas. E o que eu quero dizer com sufoca? Mais uma vez, né? A partir da cooptação, né? Do procedimento de trazer as lideranças dos movimentos sociais, dos partidos populares para dentro do Estado e tornar esses movimentos populares, esses partidos, administradores do Estado. Então, você esvazia o conteúdo de classe desses movimentos com esse tipo de cooptação, que o conjunto desses elementos o Gramsci chama de transformismo, né? Que a bibliografia que eu indiquei está tratando do transformismo. Então, sim, é justamente esse elemento que faz com que Carlos Nelson Coutinho diz que o principal elemento, né, que indica que de herança da nossa revolução passiva, de característica estrutural, é o fato da gente nunca ter tido uma reforma agrária. Isso demonstra como as classes, as antigas classes ligadas aos latifúndios, ligado ao latifúndio, ligado ao agronegócio hoje, né? Elas são governativas. Elas não são classes, elas não dirigem diretamente o Estado, mas os seus interesses elas estão em primeiro plano nas políticas do Estado. Então, isso indica que não houve uma modernização do Estado, mas houve uma modernização do Estado calcado no campo, e não na modernização capitalista industrial, da tecnologia. Durante a ditadura militar, o aporte tecnológico, a modernização que aconteceu foi no campo, não na indústria urbana, né? Então, a revolução passiva como chave de leitura para o Brasil, ela já está bem assentada na literatura gramsciana, né? Já é algo de consenso que a nossa revolução burguesa foi uma revolução pelo alto, foi uma revolução passiva, e que justamente essa revolução passiva tem especificidades, que a especificidade dela justamente que são os elementos de colonialismo, os elementos de dependência que ainda estão por ser desenvolvidos. A bibliografia que trata disso é ainda muito escassa, né? Jonas Santos pergunta: como pensar o conceito de revolução passiva no contexto brasileiro e as suas implicações no processo de subjetivação das classes subalternas? Então, é justamente isso, Jonas, que eu indiquei, né? Que eu tenho tentado indicar, que a forma da revolução passiva, né? Ela cria, ela está apoiada na construção de todo um aparato cultural, né, que o apoia, né, um aparato cultural que é extremamente racista, que é extremamente machista, né, que é extremamente
que exclui, né? Então, a nossa cultura, né, como disse, eu estou muito baseada aqui no Florestan Fernandes, né, que diz que a nossa burguesia é uma burguesia associada, ou seja, é uma burguesia que se associa aos interesses internacionais e que olha para o próprio país, que olha para o próprio Estado como o outro. Ela se vê muito mais como europeia ou como americana do que como brasileira. A nossa elite é uma elite exógena, né? Então, no processo de constituição cultural, né, e político brasileiro, houve a construção de que os direitos não são para todos, né? E é isso que a gente vê com a ação da polícia na periferia, né? Por muito tempo, o que a gente vê hoje, agora, durante a pandemia, né? Essa eugenia que esse governo que nós temos é um governo eugenista, ou seja, que entende que para o desenvolvimento os fracos têm que morrer. Então, essa política eugenista, que está muito mais à mostra nos tempos atuais, é uma política que ela é feita desde sempre, porque desde sempre não tem horário para a polícia militar invadir as casas nas comunidades, na periferia, na favela. Né? Mandatos de busca coletivos, o que é ilegal, o mandato de busca tem que ser nomeado e definido o tipo de crime que foi cometido, e nas periferias, desde sempre, os mandatos coletivos, ou seja, mandatos indeterminados, a polícia pode invadir qualquer residência, a qualquer horário. Então, vejam, e isso é resultado da nossa colonialidade, que eu tenho dito, ou seja, nós superamos a escravidão e o colonialismo, mas não a colonialidade e o racismo. Então, esses elementos são elementos persistentes, por quê? Porque nunca houve uma ruptura, né? Que a Revolução Francesa, a Revolução Ativa, ela tem como elemento principal a ruptura. E a Revolução Passiva, ela tem como elemento principal a continuidade. E eu tenho estudado Aníbal Quirano, né, ultimamente, justamente porque ele mostra justamente que a ruptura que houve foi com o nosso passado, com os povos que originalmente habitavam o nosso território. Foi uma ruptura violenta com as nações que já viviam aqui. E hoje a gente ouve um ministro de Estado dizer que ele tem ódio quando ouve falar em nações indígenas, né? Isso aqui, e o que é isso? Isso é reflexo de uma mentalidade extremamente uma mentalidade colonizada, subalterna, violenta, ignorante. E o pior é a ausência de qualquer tipo de punição imediata. Quando não há ausência imediata, uma punição exemplar, isso dá margem para que outros digam, dá margem para que outros façam. Né? Então, o que a gente vive hoje é o aprofundamento e, ao mesmo tempo, a exposição das nossas vísceras. O aprofundamento de todos os nossos problemas e a exposição das nossas vísceras, da podridão que sempre esteve presente na nossa elite, né? E que agora ela expõe claramente toda a sua eugenia, seu preconceito, sua ignorância, né? Fernando Souza. Como pensar uma revolução frente a esse movimento do contexto atual a partir da unidade entre gênero, raça e classe? Essas categorias sintetizam a realidade opressora das classes subalternas? Com certeza, né? É justamente essa a questão. Por que né, o movimento ele não consegue se generalizar? Por que motivo que os movimentos... Gramsci diz, né, que a ação das classes subalternas ela é episódica. Né? Ou seja, você tem episódios de sublevação. Você não consegue tornar aquele movimento orgânico, aquele movimento unitário, construir um movimento de massa, por conta da dificuldade de unidade entre as diversas frações das classes subalternas. Né? Então, quando a gente consegue enxergar o elemento de classe é o que nos acomuna. Então, porque nós temos
questões de raça e de gênero que são fundamentais, são válidas fundamentalmente em si mesmas, não apenas pela revolução ou não revolução, são questões que nós temos que tratar a despeito de pensar ou não a revolução, são questões próprias, mas eu aqui estou pensando na própria possibilidade de transformação social, né? Que quando a gente pensa gênero e raça, a gente não está pensando em definida, digamos, abstratamente. A gente não está pensando a mulher, o negro. Nós estamos pensando na mulher concreta, brasileira, das classes populares, né? O negro, concreto, brasileiro, das classes populares. Quando a gente pensa a partir do concreto, a gente pensa a partir da classe. Então, é muito diferente do movimento de mulheres trabalhadoras, as suas pautas, de mulheres da classe média. Mas tem elementos comuns? Tem elementos transversais? Tem elementos transversais, né, que têm que ser identificados. Mas tem questões de classe? Tem questões de classe também. Então, o nosso grande desafio para deixar de ser subalterno nesta relação, é construir uma direção que possa universalizar as nossas pautas de forma a inserir os interesses, de forma a criar um grupo, criar uma demandas homogêneas, né? Demandas que possam satisfazer os interesses mais gerais de todos. É claro que as questões particulares, elas sempre vão existir, né? Eric Douglas. Se o conceito de revolução passiva não será suficiente para explicar o neoliberalismo, o que explicaria a dinâmica neoliberal e a sua racionalidade? Veja, nós temos que construir instrumentos conceituais para explicar o neoliberalismo, né? Assim como o Carlos Nelson Coutinho, ele propõe a gente pensar não como revolução passiva, mas como contra-reforma. É uma possibilidade, mas isso não está desenvolvido ainda, né? Nós precisamos pensar. Eu, particularmente, acredito que o neoliberalismo ele não é uma revolução passiva, porque a gente ele não tem, eu concordando com o Carlos Alves Coutinho, né? O neoliberalismo não apresenta para nós os elementos de progressistas, né? Ele não satisfaz de nenhuma forma as demandas das classes subalternas, ele não faz concessões de forma nenhuma. O que ele chama de reforma na verdade, retirada de direitos. Então, ele é uma forma regressiva. Então, é possível, por exemplo, pensar a partir de outras categorias, né? A partir Gramsci utilizava, por exemplo, o cesarismo, né? Ele utilizava cesarismo regressivo e progressivo. Existem outras categorias que o próprio Gramsci propõe que podem ser utilizadas, né? Porque o que a gente tem que ter em mente que o neoliberalismo brasileiro, o neoliberalismo periférico, ele padece também de todos os problemas que surgem dessa forma de modernização pelo alto. Então, a forma de modernização pelo alto, que distingue uma democracia restrita, que distingue uma forma de atuação violenta das nossas elites, um padrão de civilização violento, ele é muito mais ele é muito mais severo na periferia, né? O neoliberalismo é muito mais severo na periferia. Por quê? Porque as classes subalternas, elas também estão mais desorganizadas, né? Então, eu acho que a gente poderia usar outras categorias, né? Mas, de todo modo, eu acho que é interessante pensar que um Estado que surge, que sai de um processo de revolução pelo alto, ele nunca pode ser um Estado comparável a um Estado que passa por um processo de revolução ativa. Ou seja, ele já é um Estado com contornos nitidamente autoritários, né? Mesmo as formas que nós tivemos de populismo no Brasil, ou seja, governos que fizeram muitas concessões, muitas não, mas que fizeram em relação aos demais governos, como Getúlio Vargas, como o próprio petismo, né, que fizeram concessões populares, eles têm marcas autoritárias muito fortes.
formas de cooptação dos movimentos populares muito fortes. Então, são governos que a gente poderia dizer cesaristas, a despeito de um cesarismo progressista, né? Então, é uma categoria que a gente poderia pensar. E a última, né? Para Carlos Nelson, as tentativas recentes de aplicar o conceito de via prussiana ao Brasil são quase sempre complementadas pela noção gramsciana de revolução passiva. Qual é a sua posição? Jaime, qual a conexão de revolução passiva e via prussiana? Lenin não entra como uma das fontes para categoria de Gramsci, ótimo. Não, Gramsci não citou Lenin para pensar a Revolução Passiva. É interessante isso. E eu discordo do Carlos Nas Coutinho de dizer que via prussiana é uma forma complementar de Revolução Passiva. Por que eu discordo? Na verdade, não é nada original essa minha discordância. José Aricó já discordou, né, antes de mim. Então, essa ideia de Carlos Nascimento Coutinho, que está principalmente nas publicações da década de 80 e 90, mas que, na verdade, ele nunca reformulou, de que a Revolução Passiva tinha mais uma perspectiva superestrutural e que a via prussiana de Lenin tinha mais uma ênfase, né, um fundamento estrutural. Então, Lenin estava pensando nas formas da economia e Gramsci do Estado. Então, isso, e aí eu estou me apoiando aqui em José Aricó, é uma deformação do pensamento, é uma deformação da interpretação de Gramsci, porque não é possível pensar essa separação estanque entre economia e política em Gramsci. É impossível pensar a revolução passiva apenas como uma forma superestrutural, porque ela se refere aos mecanismos econômicos, aos mecanismos de produção, a forma de produção, não é ao desenvolvimento do próprio capitalismo. Então, essa forma de entender a revolução passiva como limitante, ela se torna, a revolução passiva apenas como forma superestrutural, ela é limitante, ela limita as potencialidades explicativas do conceito. Então, eu acho que foi realmente um escorregão. Do Carlos Nelson Coutinho, falo isso apoiado no José Aricó, né? E aí eu queria... Engraçado que eu achei que todo mundo iria perguntar sobre o bolsonarismo, né? Sobre o bolsonarismo como fascismo. Então, eu queria, 2 segundos, aproveitar para dizer que nós temos que tomar muito cuidado, né? Que hoje a gente vê muito, muito largamente dizer que é fascismo, é neofascismo, é protofascismo, de entender que as formações sociais, elas têm características específicas, e que o fascismo foi uma formação histórica específica, né? E quando o Gramsci, ele generaliza, o Gramsci foi o primeiro a dizer que era possível pensar a forma política do fascismo para outras, dar uma generalidade ao fascismo, mas quando ele faz isso, ele faz a partir do conceito de revolução passiva, não a partir do conceito, não a partir do fascismo. Então, porque a gente tem que ter cuidado de procurar elementos na nossa conjuntura, que, olha, aqui tem elementos do fascismo, aqui também tem, então é fascismo. E pensar muito mais quais os elementos concretos do bolsonarismo, né? Quais elementos a gente pode pensar? Eu acho que o que a gente tem hoje no Brasil, a gente está passando por um processo de revolução-restauração, né? E aí, justamente porque eu separo revolução-restauração de revolução passiva. Então, o que é a revolução-restauração? Então, é uma forma pelo alto de solução de uma crise de hegemonia, né? E que se vale de elementos reacionários da cultura, né? E que mas que tem elementos específicos. E qual o elemento específico, né, da nossa conjuntura? É justamente esses preconceitos, a nossa colonialidade,
o racismo, todas as formas de preconceito de classe, né, que ressurgem aqui junto com o fenômeno do bolsonarismo, né? Eu estou chamando o fenômeno do bolsonarismo como um fenômeno que seria equiparável ao fascismo, ao nazismo, ao bonapartismo, né? E que o bolsonarismo se apoia no movimento milícia que está se formando. Então, a gente ainda não tem, né, um governo totalitário, né? A gente ainda não tem um governo reacionário, mas nós temos o reacionarismo na nossa conjuntura, e por isso é importante a gente entender a diferença da ideologia bolsonarista, do movimento milícia bolsonarista, que é diferente da figura do bolsonarismo em si, e o Bolsonaro como indivíduo, né? Para a gente conseguir entender as forças e as questões que estão em jogo, né? Então, eu tenho definido, o elemento que ocorre hoje, né, é o momento de restauração, né, de revolução e restauração, que é a tentativa de, pelo alto, de resolver uma crise de hegemonia. Né? Mas, ao mesmo tempo, claramente, o bolsonarismo sozinho, sem os militares, não tem condição de resolver esta crise de hegemonia. Bom, mas aí a gente continua conversando em outros espaços. Eu quero agradecer muito, eu já extrapolei aqui meu tempo, agradecer a todas e a todos por ter acompanhado, aqueles que acompanharam os 3 encontros, e dizer que nós continuamos em diálogo. Então, até mais.